noite a todos, a todas e a todes. Sou Andréia Simeão, do coletivo Direitos e Igualdade, e estamos aqui hoje com uma missão extremamente importante para falarmos sobre feminismo e a luta antirracista. Quero cumprimentar a todos vocês, sejam todos bem-vindos, estejam todos atentos e juntos conosco temos duas convidadas especiais, duas convidadas importantes, engajadas na luta feminista, na luta antirracista. E hoje nós podemos observar que a luta feminista e a luta antirracista, ela visa debater a desigualdade entre as mulheres negras e as mulheres brancas, né? Porque hoje, quando falamos de mulheres, nós achamos assim, estamos falando de todas as mulheres. Infelizmente, quando se trata de mulher negra, existe a necessidade de falarmos mulher negra, por conta do nosso posicionamento. A luta feminista é uma pauta que garante o direito das mulheres e tem como finalidade descontrair o sistema patriarcado, o sexismo, o machismo e todas as formas de violência e opressão que nós vivemos e somos submetidas. E especialmente nós, que somos mulheres negras, que carregamos e sofremos todas as violências por conta da nossa raça, por conta do nosso gênero e por conta da nossa classe. E mediante a essa necessidade, a essa importância, eu trago para nós, para apresentar, para ser entrevistada hoje, a Paula Mendes. A Paula ela é uma militante da Marcha Mundial das Mulheres. Seja bem-vinda, Paula. Com imenso prazer que nós aqui estamos com você. Vou até falar, vou precisar ler aqui a sua formação, porque a Paula ela é formada em audiovisuais pela Unicamp, com pós-graduação em Ensino e Arte na USP, do GT de Trabalho da Marcha das Mulheres, e sobre a luta das mulheres negras, e representou a Marcha Mundial das Mulheres do Julho das Pretas. Então, você tem toda a fala, você tem propriedade para falar conosco hoje. Então, seja bem-vinda e apresente para nós toda a sua trajetória e caminhada como essa mulher potente, militante que você é. E estamos aqui para te ouvir. E muito obrigada pela sua presença e obrigada pela presença de todos vocês. Nossa, obrigada. Obrigada, Andréia, por essa apresentação tão bela, tão bom de ouvir. Então eu venho desse caminho, né? Eu venho da militância feminista, sou uma mulher lésbica também, militância LGBT, como mulher periférica também sempre estive aí muito viva na minha vida, né? Na minha trajetória de vida, essa questão sentida na pele, né? Da diferença, marcação de raça e classe, já desde sempre, né? Estudei a vida inteira em escola pública, então todo aquele processo de acesso ao ensino também, a gente vive bastante na pele, né? Então acho que dentro da minha história de vida tem muito para contar do que é esse lugar da mulher negra e mulher periférica, enfim, vivido, né, em primeiro lugar. Já tem alguns anos que eu estou aí na Marcha Mundial das Mulheres e dentro do meu trabalho enquanto arte educadora também eu tento passar por essas questões, né, em relação à questão de raça, gênero e classe também, tratando pelo viés da arte. E aí, na minha luta e na minha militância, também eu tento sempre juntar essas pontas todas aí para tentar realmente causar algum impacto positivo, né, tentar mexer um pouco com as estruturas desse sistema que a gente vive. Entrando um pouco agora na minha fala, né, eu vou tentar não me estender muito, vou até ficar de olho aqui um pouquinho no relógio para não me estender Você demais. Fica à vontade, a gente tem um tempinho aí para debater. E assim que entrar as perguntas e entrar a nossa próxima convidada, a gente vai intervindo aqui. Tá bom. Então eu queria só começar relembrando, né? A gente não sei, sou professora, sou educadora, a gente sempre tenta ser o mais clara possível, né, nas nossas comunicações. Então, eu queria hoje começar falando de três coisas principais, assim, né? Primeiro é o que a gente trata quando a gente fala dessa relação entre gênero, raça e classe, e por que isso é importante, por que a gente fala disso. Falar um pouquinho, né?
das dificuldades que as mulheres negras, sobretudo, têm enfrentado ultimamente no Brasil, no mundo também, mas acho que a nossa realidade brasileira, ela anda bem difícil. E tentar traçar, conversar com todos e todos aqui, a audiência nossa, possibilidades, sonhos, né, de uma nova perspectiva de Brasil, de mundo, a partir do que a gente tem hoje e para onde a gente pode caminhar. Humildemente tentando trazer algumas ideias, certamente no diálogo aqui a gente pode conseguir pensar muito mais coisas, né. Então, por que a gente fica falando, né, por que é importante a gente estar aqui hoje falando sobre essa questão do feminismo, o feminismo negro? Porque a gente entende que, dentro das histórias dos movimentos sociais, assim, acho que o movimento feminista é um dos primeiros a se levantar contra essa questão da desigualdade de gênero, desigualdade de tratamento entre pessoas dentro de uma mesma sociedade, né? A gente vive hoje, infelizmente, ainda numa sociedade capitalista. O feminismo da Marcha Mundial das Mulheres é um feminismo anticapitalista, porque a gente entende que, enquanto a gente viver numa estrutura social em que a gente tem a exploração de um grupo social em função dos outros, a gente não está vivendo uma sociedade justa, não tem como existir igualdade de gênero, igualdade entre as pessoas, né? A gente luta justamente para que essas desigualdades elas vão sendo desconstruídas pouco a pouco. E nesse sistema capitalista que a gente vive, pensando agora no Brasil, por exemplo, a gente está estruturado, já desde o Brasil colonial, nessa lógica dessa diferença de tratamento, de oportunidades entre pessoas de pele clara ou pessoas brancas, né, e pessoas não brancas, o negro, o indígena, enfim. E dentro desse recorte racial, a gente ainda tem o recorte de gênero, que se você for uma mulher dentro dessa sociedade, uma mulher negra, você tem mais camadas ainda de dificuldades e de desafios para enfrentar, né? E o sistema capitalista, a gente sabe que ele depende de que haja uns com mais acesso a poder de decisão, acesso à renda, acesso a oportunidades, e outros como se fosse uma reserva, né, de mercado, vamos dizer assim, que pode ser usada para ser explorada, que pode ser tratada de uma maneira desigual, para que um possa estar bem, o outro tem que estar abaixo, né? Então, quando a gente fala de lutar por uma sociedade, por uma democracia, uma sociedade mais igualitária, a gente tem que necessariamente falar de que esse sistema econômico que a gente vive já de cara, assim, não dá. Porque ele é patriarcal, ele é um sistema baseado nessas diferenças, né? E ele é muito racista também. E só pegando um gancho também, Paula, a mulher sempre foi colocada muito no papel de subserviência, né? Lá desde da escravidão, os tempos de trabalho, a mulher está sempre na cozinha, sempre de sobrecarga, sempre tendo que ser arrimo de família total, né? Então, isso, a mulher está sempre colocada nesse papel da obrigação de se manter 25 horas à disposição de todo mundo, né? Aliás, isso que você falou é uma coisa importante, porque se você vai pensar, por exemplo, pegando o recorte do feminismo, pensar no feminismo, a situação das mulheres no mundo e no Brasil hoje, a gente não está igual, né? Quando a gente fala de mulher, categoria mulher, assim, a gente não pode falar que as mulheres são todas iguais também. Todas nós temos essa opressão, né? Todo mundo... se você pega as redes sociais, aí você vai vendo, eu tenho visto muito essa coisa de pessoas rolando onda de demissão em massa, né? E eu já cansei de ver aí, por exemplo, mulheres trazendo relatos, falando assim, olha, acabei de voltar de uma licença maternidade, sei lá, tô com 40, tô com 50 anos, depois de não sei quantos anos na empresa, começou a rolar uma demissão em massa. Quais são as primeiras a rodar? As mulheres. Quando essa mulher vai tentar se recolocar no mercado de trabalho, as vagas com salário maior não são oferecidas a ela, né? Então, se ela for uma mulher negra, as coisas ficam um pouco mais complicadas ainda, porque a gente vê que existe todo um processo. Eu acho que quem estiver aí ouvindo a gente, for pessoa negra, principalmente quanto maior o tom da pele da pessoa, acho que isso fica mais explícito, né? A pessoa vai fazer uma entrevista, ela chegou na porta do lugar para fazer a entrevista, vai ser entrevistada por vídeo, abriu a câmera, viu que é uma pessoa negra, aquilo ali já, a perspectiva de quem está entrevistando já muda muito, né? Se for uma mulher negra, então, mais ainda, porque as mulheres já têm essa questão
esse certo preconceito dentro do, por exemplo, no acesso ao trabalho, de que a mulher engravida, né? Como já disse o nosso presidente, uma mulher engravida, então ela tem que ganhar menos mesmo, né? A gente está vivendo um momento maravilhoso, né? Tá certo, ela ganhar menos, porque ela é engravida, né? E o filho é dela, então ela que tem que ser responsável por isso, né? São coisas que a gente ri, assim, do absurdo, mas que são... Mas é um recorte também, né, Paula? Eu só, aproveitando aí o seu gancho para a gente ir construindo essa conversa mais como um bate-papo, nós vemos que somos mulheres, né? Se tratando de mulher negra, somos mulheres no dia 20 de novembro, mas no dia 8 de março não somos mulheres, né? Então tem esse recorte. Quando as mulheres negras, elas são colocadas como, lembrando das posições de mulheres negras, né? Para fazer uma fala, para falar sobre as mulheres negras. Por isso que eu acho muito engraçado quando eu falei com você, quando você é uma mulher negra, aí fala mulher negra. Mulher branca não precisa falar, mulher branca é mulher, né? Mulher. Isso aí veio já do começo do feminismo, essa é uma das primeiras críticas, né, que foram sendo feitas pelo feminismo negro ao feminismo, que hoje, pelo menos na marcha, a gente entende que isso tem que andar muito junto, não vai adiantar nada, olha, vamos acabar com o machismo, legal, e o patriarcado. O racismo a gente vê depois, não tem como, anda junto, essas coisas, não faz sentido, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa... a gente teve... tem essa imagem, começa a vir várias coisas, eu preparei algumas coisas para falar, mas a gente começa, bate o papo e começa a lembrar de umas coisas. Acho que deve ter ficado na memória de muita gente aí naqueles atos anti-Dilma, né, 2016, a família branca indo protestar contra a Dilma e a mulher negra empurrando o bebê, né? Sim. Isso é a cara do nosso país. Tem uma fala se eu não me engano, é da Sueli Carneiro, que ela fala assim, se a gente parar para olhar a realidade do Brasil e tentar encaixar de uma maneira justa na sociedade a mulher negra, a gente vai ver que a gente vai precisar repensar toda a sociedade brasileira. Se não tá bom para a mulher negra, não tá bom para mais ninguém, gente. É simples assim. Enquanto não couber todo mundo nesse sistema, esse sistema tá falido, ele não pode existir, tem que recriar um outro sistema de vida, né? Uma outra maneira de viver e de viver em sociedade, de pensar um futuro para nós, né? É que nós não fomos também construídas, né, Paula, para nós ocuparmos os espaços públicos, né? Chega a ser até um assunto, você fala, mas como assim? Porque as mulheres, e falando principalmente sobre a questão do racismo, né, e falando sobre o feminismo, nós não fomos preparadas para ocupar os espaços públicos. Nós somos preparadas para estar nos espaços privados, que é dentro das suas casas, que é sendo maternal o tempo todo, né? E aí acaba sendo um ato muito, não digo, né, desnecessário, desumano, mas isso é uma coisa que ainda a gente se arrasta até hoje. Paula, mas deixa você seguir com a sua pauta. Sim. Né? E porque senão a gente vai ficar trocando e a gente vai lembrando. Não, são muitas questões. Aqui, mas você segue com a sua pauta. Então, por exemplo, você falou isso dessa questão da gente não estar acostumada a ir para os espaços públicos, né? Exato. A gente tem aí vamos pensar... Acho que não fomos preparadas, viu, Paulo? Não fomos preparadas e o espaço público em geral, ele não é muito amigável para nós mulheres, não é seguro. Por isso que ainda estamos fora do poder, né? Por isso que a gente está vindo aí exatamente para fazer uma revolução, tirar Bolsonaro do poder e encabeçar chapa de mulheres, empoderar nós. Acho que esse é nossa tarefa. Com certeza. Porque, por exemplo, se a gente começar a pegar e falando em Bolsonaro, né? Falando dessa questão dos espaços. A gente teve em 2018 um papel muito importante das mulheres com aquele Ele Não, que foi um movimento massivo, grande de mulheres, né? Já antes dessa pessoa que está na presidência agora se eleger, a gente já tinha muito claro que isso seria completamente prejudicial às nossas vidas, à vida das mulheres, à vida das pessoas pretas, né? E a gente já estava denunciando isso desde muito antes. Nesse período, desde antes do Bolsonaro se eleger, a gente já esteve nessa luta.
Durante o governo Bolsonaro, a gente percebeu um aumento da violência contra a mulher, um aumento do fascismo, conservadorismo, e isso veio prejudicando a nossa vida de nós mulheres de uma maneira muito concreta, a partir do momento em que a gente, por exemplo, perdeu acesso à renda, a trabalho. A gente fomos as primeiras a começar a perder, né? Porque a maioria da mão de obra, por exemplo, na área de serviços é de mulheres. Então baixou a pandemia, fomos as primeiras a perder esse espaço. Se a gente lembra que a gente teve uma reforma trabalhista no governo Temer, que precarizou bastante a nossa situação, nossa condição de trabalho, a gente ficou muito desprotegidas, né, nessa pandemia. E ao mesmo tempo em que a gente teve aumento do nosso desemprego e tudo mais, a gente também viu aumento da violência. Só que esse recorte de aumento de desemprego e violência, de novo, ele é mais duro para a mulher periférica que a mulher negra. Se você vai pesquisar esses índices aí, eles ficam muito explícitos. Teve um monte de institutos fazendo pesquisa durante esse período do governo Bolsonaro, e a gente ficou muito claro essa questão de que era importante, urgente, dizer fora Bolsonaro, batalhar para tirar esse cara do poder, porque não era possível uma condição de vida justa e digna para a população pobre, população negra, para as mulheres negras, dentro desse contexto. Porque o governo Bolsonaro ele já veio com essa pauta de favorecer realmente a quem já estava nesses lugares de poder, essencialmente homens brancos. Se a gente olhar para a cara de quem já passou pelos ministérios do governo Bolsonaro também, é uma situação assim explícita de racismo, né? O perfil das pessoas que trabalharam com ele. A gente não viu muitas mulheres, representatividade de mulheres, baixa representatividade. As mulheres que a gente viu tendo algum destaque aí dentro do governo Bolsonaro também são mulheres que estão assim completamente, a meu ver, afastadas, apartadas de qualquer possibilidade de conexão com os ideais do feminismo e do antirracismo, né? Quando eles trazem alguma pauta dentro disso, eles trazem de uma maneira completamente distorcida, equivocada. Vamos ver quem ele colocou lá na Fundação Palmares, que, nossa, né? É o absurdo do absurdo, assim, que esse governo fez, mas ainda assim, com pandemia, com Bolsonaro, nós mulheres, a gente não parou de lutar, né? O movimento feminista não saiu da rua, o movimento negro também fez um papel muito importante. Se a gente pensar aí, acho que uma das primeiras manifestações, falando do estado de São Paulo, né, capital que eu tô, acho que uma das primeiras manifestações que a gente viu na rua, no meio da pandemia, foi o povo negro, né? Botando a cara na rua, o peito para a luta, assim, ocupando a Paulista e começando a abrir esse movimento de fora Bolsonaro, de basta de fascismo, né? Porque a gente sabe também, e sente na própria pele, que durante esse período, ao mesmo tempo que aumentou a pobreza, ficou precária mais na nossa vida, também aumentou a opressão e a repressão, a população favelada, a população preta, né? Esse governo, ele policiou muito mais, ele facilitou muito mais o acesso à arma, meio que a gente teve aí o governo do Ministério do Moro, né, tentando facilitar para que o sistema policial brasileiro tivesse mais possibilidades de punir a população, perseguição realmente, né, a população negra e pobre, aumentar o encarceramento em massa. Então esse governo, ele já, nas pautas que ele trouxe durante o começo do seu governo até hoje, a gente percebeu que ele não veio aqui de maneira alguma se preocupar nem com a condição da mulher, nem com a condição das pessoas pretas. Isso é um fato. Haja vista a piora da nossa qualidade de vida. Se a gente pensar aqui em São Paulo, por exemplo, capital, a gente tem... se olha, a gente teve um aumento muito grande do número de pessoas morando na rua, e se você olha para a cara dessas pessoas, você percebe esse perfil. Tem famílias inteiras morando na rua, muitas mulheres na rua, obviamente, geralmente mulheres pardas, pretas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente viu essa piora, a gente também viu muita resistência, pelo menos é a minha perspectiva, assim, né? A gente teve, por exemplo... Nesse último período, a gente sabe que o movimento que mais cresceu é o movimento de mulheres negras, né? As pautas raciais, elas vêm tentando se consolidar apesar dos pesares, né?
já há bastante tempo. A gente, sei lá, teve só em 1988, depois de não sei quantos anos de escravatura no Brasil, em 1988, na Constituição, a gente começou a colocar a questão racial como um direito, né? Depois a gente teve a lei de cotas, que a gente teve também, trouxe algumas melhoras nesse sentido, apesar de a gente ter alguns desafios. A gente teve também, nesse processo aí, né? Só pegar aqui para não esquecer que tem mais um detalhe. A gente conseguiu também esse enfrentamento ao encrudecimento do policiamento, né, e a perseguição ao povo nas comunidades, nas periferias, por meio de muita luta, tanto do movimento negro e do movimento de mulheres. Teve também, a gente teve aí em 2015, a gente teve a primeira marcha das mulheres negras, né? Apesar dos pesares, mesmo com pandemia, isso veio crescendo, permaneceu existindo, né? A gente continuou mantendo a nossa presença nos espaços, seja virtuais ou presenciais. Agora, dia 25 último, a gente teve de novo, né, uma Marcha das Mulheres Negras aqui em São Paulo, em vários lugares também, que vem de novo reafirmar, né, essa importância da gente se manter unida, se manter forte, firmes, né, nessa luta. A gente sabe que a gente está vivendo nesse momento num governo completamente neoliberal, e a saída para conseguir sair desse contexto não é individual, ela é coletiva. Isso acho que é importante a gente lembrar, né? E embora a gente viva uma sociedade que tenda a falar para a gente que tudo é possível através da individualidade, né? Sozinha você consegue, sozinho você vai vencer essas barreiras, não é assim. Não é, isso é uma ilusão que venderam, assim, que se alguém ainda acredita nisso, deixa isso para lá, tá na hora de acordar, porque isso é uma grande mentira para manter a gente presa nessa mesma estrutura, né? Eu acho que o movimento de mulheres negras, ele traz essa coisa muito interessante, que são outras perspectivas sobre a maneira de lutar, né? Trazer a perspectiva do bem viver. O que é um bem viver? O que é você ter uma noção de espaço, de acolhida para essa mulher, né? Dentro de uma própria militância. Olha, você é uma mulher negra que está chegando, está vencendo uma série de barreiras para estar aqui nessa militância com a gente, como mulher negra. Como que a gente pode te acolher? Como que a gente pode te ouvir? E às vezes a gente passa por tantos perrengues para conseguir chegar em algum lugar, né? E quando você encontra os seus pares, assim, que você encontra alguém com quem conversar, às vezes é muito gostoso esse espaço também, muito importante, que é um espaço até político, de ouvir, de trocar, de desabafar das lutas, das dificuldades, dos desafios e compartilhar as vitórias também. Então, eu acho que esse espaço que o movimento de mulheres negras traz dentro do feminismo, ele é muito interessante, porque ele, por meio dessa questão da cultura, da nossa herança cultural, da ancestralidade africana, né, tem muito isso da escuta, do saber de onde que eu vim, né? Saber conhecer o teu passo, o teu caminhar, antes de eu chegar e falar e querer ser, né? De onde você veio, de onde que eu vim, quem são seus antepassados, quais são os seus conhecimentos, seus saberes, o que a gente tem para trocar aqui. E no meio disso, a gente se aquilombando, né? Quilombo significa união, né? Uma palavra quimbundo, se eu não me engano, que significa união. Então, a gente nesse processo se unir, se juntar, se aquilombar, e unir forças, porque também a batalha não é fácil, ela é bastante dura, para tentar enfrentar todas as barreiras que a gente tem, seja de acesso a trabalho, acesso à universidade. Dia 29 de agosto agora, acho que vai completar, se não me engano, 10 anos da lei de cotas raciais, por exemplo. Eu que sou da área de educação, isso me interessa bastante, né? Herança aí, acho que 10 anos da lei de cotas, mas assim, a gente começou a ver realmente isso andar do governo Lula para frente, vamos lembrar, né, com a instituição das universidades federais, como isso mudou o acesso à universidade, como isso mudou a cara, né, das universidades. Assim, eu entrei na universidade em 2003, no ano que o governo Lula começou, e comecei a pegar esse comecinho, assim, dessa transformação dessa lei de cotas, né, enquanto isso foi avançando pouco a pouco, dando acesso às pessoas negras, às pessoas indígenas à universidade, procurando criar
ações afirmativas, né, para que essas pessoas pudessem acessar e também permanecer, mesmo com muitas críticas, né? A gente lembra quem estava vivo e acordado, né, de 2003 para cá, acompanhando esse processo também do Lei de Cotas de acesso à universidade, falando aí um pouco dos avanços, né, das conquistas nesse processo também, viu que teve muito embate, muita discussão social, né, teve muito ataque à população negra, né, ainda há pessoas, inclusive dentro da própria comunidade negra, às vezes, entre as pessoas de classe mais baixa, em dúvidas, né, em relação ao porquê que tem que ter uma lei de cotas, se isso é um favor, e não é favor nenhum, é só uma reparação histórica, né, é só um equilíbrio nessa balança dentro de um sistema que, por si só, não queria equilibrar coisa nenhuma pro lado de ninguém, né, se está confortável para mim, eu aqui e você aí nessa situação menor do que eu, por que eu vou querer tirar o meu lugar de privilégio? Desculpa, não vou. Então, se a gente não entra um poder público aí no meio, ai, Mariana, boa noite, para poder... Boas-vindas, Mariana. Não consegue. Olá, boa noite, bem-vinda. Bom, só para... A gente estava aqui fazendo uma divagação sobre vários pontos, né? A Mariana chegou, vou passar a palavra para ela, já que eu falei bastante. Só para eu concluir, então, um pouco, assim, tentar pensar um pouco como a gente pode tentar reequilibrar, né, mudar essas estruturas, na verdade, do poder em que a gente vive. A gente pode pensar algumas coisas como tentar ter acesso à população, às mulheres negras, nos espaços de decisão, porque enquanto a gente estiver fora desses espaços, a gente não vai conseguir que essa balança equilibre, não dá para ficar só assistindo a história passar. Então a gente precisa de mais mulheres negras lá nos espaços de poder e decisão para levar as nossas vozes lá, né? É preciso também que nesse processo a gente não abra mão das pautas feministas, anticapitalistas, antipatriarcais, antirraciais. Durante o processo eleitoral a gente não pode esconder elas na manga e depois voltar a falar, depois a gente vê, depois da eleição não dá, né, não dá para negociar, tem que já vir assim como vocês mesmos, botando a cara, mandando um recado que tem que ser dado, porque é isso que a gente precisa, né, é dessa transformação que o país está precisando, né. Acho que é interessante também a gente pensar, de repente, a gente já teve o acesso ao ensino, né, que era uma das barreiras importantes para conseguir tentar ter uma igualdade aí de acesso a trabalho e renda, mas ainda é difícil para ter pessoas negras ou mulheres negras em posições de comando, de poder e de decisão, mesmo nas empresas. Então acho que o poder público tem que surgir uma solução nesse meio que intervenha, né, para que a gente possa ter acesso, depois de formados também, a cargos maiores, né, a lugares de boas posições. A gente sabe que tem muita gente negra muito, muito qualificada aí, que às vezes é preterida de cargos de grande importância, né, em função simplesmente da cor de pele. Então acho que é um ponto interessante. Também lembrar um pouquinho assim, acho que dentro da nossa própria esquerda e em geral, aqui acho que no Brasil como um todo, que a gente precisa ler mais, conhecer mais a cultura, a sabedoria, os conhecimentos, a intelectualidade das mulheres negras. A gente tem uma produção maravilhosa dentro do feminismo negro. É Lélia Gonzalez, é Beatriz Nascimento, é muita gente. E às vezes a gente vai recorrer a referências europeias, brancas, masculinas, ou que sejam de mulheres brancas, mas vamos escurecer um pouco, né, as nossas referências históricas e teóricas aí também, porque acho que ajuda muito a gente olhar para a nossa realidade com os pés mais no chão, no nosso chão, onde a gente pisa. Acho que é isso, não vou me prolongar muito mais, vou passar a palavra para a Mariana um pouco, depois a gente vai conversando. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos aí já nos bastidores, já para entrar nesse bate-papo conosco, Mariana Janeiro. Mariana Janeiro é nossa candidata a deputada federal, né, na Chapa das Pretas. Ela trabalha na Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela é secretária nacional de mobilização, especialista em comunicação, filosofia e semiótica, militante ativista negra e fundadora da Rede Valentes em 2018, candidata a deputada federal e compõe a chapa coletiva, a Chapa das Pretas, que vem aí numa chapa bonita, potente, né, que temos aí com a Fabiana Ferreira compondo esse coletivo.
Não sei se ela caiu. Tá por aí, Mari? Eu tô aqui. Fala conosco, Mariana Janeiro. Oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Primeiramente, já vi, eu tô em trânsito, né? Então... Oi, voltei. Eu tô em trânsito, né? Então, pode cair em algum momento. Eu tô indo para uma agenda em outra cidade aqui do lado, tá? Quando me convidaram para falar aqui, né, sobre... O sinal dela tá bem ruim, né? Vamos então. Das mulheres, né? Vamos nós. Ela entrou. Vai, Márcia. Não, eu tava acompanhando tudo até agora. Foi a minha vez de falar, começou a travar. Fica tranquila. Estamos aqui preparadíssima, caso cair. Então, eu não queria que caísse, né? Mas, enfim, quando vocês convidaram, né, recebi o convite para estar falando um pouco sobre a questão antirracista, né? A questão antirracista, eu acho importante começar com a apresentação da nossa candidatura, né? E o que acontece? Somos duas mulheres negras disputando para o Congresso Federal e com um nome, né, que diz muito, que chega na frente, né? O Chapa das Pretas foi escolhido justamente porque a gente entendia a necessidade de colocar a luta logo de cara, de não camuflar, como a Paula vinha falando, né? De não camuflar a pauta, de não camuflar a luta. A gente vê, infelizmente ainda, muitos companheiros e companheiras negros tentando camuflar a pauta para tornar algo um pouco mais palatável para a branquitude, para tentar fazer algum pacto com a branquitude, para que a luta não seja tão forte, tão explícita, tão nítida, né? E a nossa proposta é vir justamente na contramão da luta vir na frente, dela ser explícita, dela ser muito nítida, para as pessoas não terem dúvida que quando elas forem votar no 1366, na Chapa das Pretas, elas vão votar em duas pretas antirracistas, duas pretas socialistas, duas pretas feministas, duas pretas anticapitalistas, né? Porque também não adianta você só eleger pessoas negras porque são negras, né? Precisa eleger pessoas negras que são comprometidas com a causa negra, que tem compromisso com a luta antirracista no Brasil, compromisso com justiça racial para nós, né, dentro desse país. A mesma coisa com mulher. Não precisa, não dá para eleger mulher só por ser mulher, porque mulher por mulher, a gente tem o quê? A Joyce Hasselman, a gente tem a Janaína Pascoal, a gente tem a Bia Kicis, a gente tinha a Sarah Winter. Então, mulher por mulher, a gente tem um monte. A Rosângela Moro, a conge do Moro. Então, a gente tem que escolher eleger mulheres comprometidas com as pautas das mulheres e, para além disso, comprometidas com a pauta feminista. Então, juntando tudo isso, a pauta feminista e a pauta antirracista, é que a Chapa das Pretas se situa. Mas, para além disso, é o entendimento de que o feminismo negro é extremamente importante dentro de um Brasil onde o feminismo hegemônico, aquele que mais se fala, é um feminismo branco e é um feminismo liberal. É um feminismo que só quer vender camiseta, só quer vender batom, só quer vender Avon, só quer vender um monte de produtos e não quer fazer a revolução, não quer emancipar as mulheres. E o feminismo negro é muito na contramão disso. É para emancipar as mulheres pretas, porque a gente não tem outra escolha. Ou a gente se emancipa, ou a gente vai ficar subserviente às pessoas brancas, inclusive aos homens negros, por toda uma vida. Então, o feminismo negro, ele não é um feminismo branco
2.0. Não é isso. Ele é um feminismo revolucionário, ele é um feminismo emancipatório. Não é à toa que as nossas autoras, como a Paula bem colocou aqui, não é à toa que as nossas autoras negras, as nossas pensadoras feministas negras, são a vanguarda do pensamento feminista no mundo inteiro. A gente fala muito da Bell Hooks, a gente fala muito da Angela Davis, mas a gente também acaba esquecendo que a gente teve a Lélia Gonzalez aqui, referência de Angela Davis. Quando a Angela Davis veio para o Brasil, ela falou, olha, muito obrigada e tal, mas vocês tiveram Lélia Gonzalez, que foi filiada nossa do PT, que foi candidata pelo PT. Então, assim, a gente tem muitas boas, excelentes referências. Também preto liberal, a gente também não, né, a gente não está isenta disso, mas majoritariamente o feminismo negro, ele é um feminismo de luta, ele é um feminismo emancipatório, e é isso que a gente pretende mostrar. Não só a chapa das pretas, mas nós especialmente, mas a grande gama das mulheres pretas candidatas nesse pleito, dentro do nosso espectro político, elas estão para a luta, para a emancipação das mulheres pretas, para a emancipação do nosso povo, pela justiça racial. Então, a gente está num momento muito interessante, onde as pessoas estão descobrindo ou estão entendendo que o feminismo negro, ele passou desse estigma de só ter mulher raivosa. Porque era muito isso, há uns 5 anos atrás, era muito isso. As pretas eram tudo brava, eram tudo raivosa, achavam problema em tudo. E não é que a gente achava problema em tudo, é que a gente tinha uma outra visão, uma outra perspectiva, né, das coisas, e a gente só se provou correta. Porque quando que a taxa de feminicídio desce em mulheres brancas e sobe em mulheres negras, a gente confirma, infelizmente, a tese que a gente veio trabalhando há anos, de que as mulheres negras são mais marginalizadas e são as que mais sofrem do machismo, da misoginia, dentro e fora de casa. Então, é essa perspectiva preta e feminista que a gente precisa empregar na política, que a gente precisa trazer para a política. Porque a gente tem na luta, a gente tem no dia a dia, a gente sente, a gente trabalha isso no movimento social, mas a gente precisa trazer isso para a luta institucional, precisa dar outro viés, precisa dar outro entendimento do que é ser uma mulher preta dentro do Brasil, do que é ser uma mulher preta dentro do estado de São Paulo. Então, é a isso, nesse período eleitoral, é a isso que o feminismo preto serve. Para fora do período eleitoral, a função do feminismo negro é a emancipação das mulheres e também fazer com que as pessoas não negras se racializem. Porque quando a gente fala de raça, a gente também está falando da raça branca. Só que se pensam tão universais que não se racializam. Então a função do feminismo negro, e se a gente pegar toda a literatura já escrita, é também promover um processo de racialização das pessoas não negras. Então, serve a muitas coisas o feminismo negro, né? Só não serve à subserviência e ao pacto da branquitude. Por isso que incomoda tanto. Muito bem, Mariana. É exatamente isso. Nós agradecemos a sua presença, sabemos aí que você está com uma outra agenda, né? E a sua fala, ela é muito necessária para nós, até inclusive nós sabemos que nós somos resistência, né? O nosso corpo, ele é político. Chega a ser até engraçado a gente falar, não gosto de política. Não, o corpo negro, o corpo da mulher, ele é um corpo político e ele vai resistir o tempo todo, né? A gente já começa na resistência na nossa maternidade. Então, Mari, a gente agradece, sabemos que você está aí nos 40 dias, estamos nos 40 dias, né? Finais aí para nossas campanhas, para as nossas candidaturas. E como mulher também admiro você, a Chapa das Pretas, que vem representando, tomando conta, tomando espaço e potência. Muito obrigada, viu, Mari? Temos bastante pessoas falando lá no grupo, Fabi, por exemplo,
já mandou um salve, Chapa das Pretas, companheiradas. E obrigada, Fabi. Gente, muito obrigada. Vou fazer o cachorro também. Muito obrigada, viu? E é isso. Obrigada pelo espaço. Você também está em campanha, né? Junto com o Carlão. Boa luta. 40 dias junta, gente. Obrigada, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, Mari. É uma caminhada. Ser mulher é isso, Paula. Ser mulher é isso. Paula, tem algumas perguntas aqui para você. Eu já falei sobre questão do corpo negro, né? Que ele é um corpo que é político, né? Que ele é um corpo que está sempre em resistência, em resiliência. Você também falou sobre a ancestralidade, né? Nossos ancestrais, a nossa luta antirracista. Passou um tema aqui, inclusive, falando que onde existia uma senzala, existia um quilombo, né? Então, assim, sempre temos resistência, sempre seremos resistência. E falando do corpo da mulher, uma pergunta, até um certo tabu, não sei como você vê isso, que até em questão da menstruação a gente tem um certo receio de falar, né? Uhum. Então, falando sobre a saúde da mulher, sobre a saúde mental da mulher. Você tem algo para acrescentar sobre a questão da saúde mental? Isso. Olha, é muita coisa, dá pra gente passar horas. Acho que eu não sou uma profissional da área da saúde, né, da psicologia, enfim, mas eu também estou sempre atenta, né, a essas questões, assim, fico sempre muito curiosa com notícias e coisas sobre como que essa sociedade que a gente vive afeta a gente, nós mulheres. E aí essas coisas dos algoritmos sempre tá me mandando coisas sobre esses temas, né, coisas que as mulheres têm que enfrentar dia a dia, assim. E acho que uma das coisas que é muito fácil de qualquer mulher, sobretudo se você for uma mulher heterossexual, mas não somente, identificar é essa sobrecarga mental que uma mulher tem, por exemplo, no cuidado da vida diária. Como a nossa sociedade imagina que a mulher pode trabalhar, afinal, na sociedade contemporânea, ok, pode ter acesso ao trabalho, mas não deve deixar de cuidar da casa. Certo? Jornada dupla. Exatamente. Então, às vezes, é muito comum a mulher ter o trabalho fora de casa, em casa, às vezes ela está no trabalho e está pensando na janta que ela vai ter que fazer quando chegar em casa, pensando que o filho foi para a escola sem a blusa de frio, que às vezes o companheiro nem tem aquilo na cabeça. A mulher, ela está pensando nela, quando consegue pensar nela, né? Ela pensa no trabalho, ela pensa no cuidado da casa, do marido ou da companheira, do companheiro ou da companheira. São muitas as demandas na nossa cabeça o tempo todo e é muito comum a gente se deixar em último lugar. Observar como é que está a sobrecarga emocional, sobrecarga física, né? O cansaço físico é mais difícil a gente perceber, né? A gente se coloca muito em último lugar. Então, essa questão da saúde mental, por exemplo, afetou todo mundo na pandemia. Não teve ninguém... Quem passou pela pandemia e falou que foi tudo tranquilo, essa pessoa não está bem. Está pior do que quem fala, pô, não foi bom. Né? Agora, sendo mulher nessa situação, foi muito mais complicado, porque além da pressão do trabalho, ou de conseguir trabalho, ou de recuperar um trabalho que você perdeu na pandemia, você tinha ainda a pressão de sustentar a casa. Ou a mulher em casa, trabalhando em casa, e o filho dela enquanto ela está no computador. Eu sou da área da educação, muitos colegas professoras estavam dando aula e o filho atrás ao mesmo tempo. Enquanto o companheiro, muitas vezes o companheiro estava em outro lugar, foi trabalhar, ou o companheiro tem um espaço reservado em casa para ele trabalhar tranquilo, a mulher... né? Então, essa sobrecarga, eu acho, que acontece. E às vezes, mesmo quando os homens se dispõem
a fazer a parte deles no trabalho da casa, que na verdade é só a parte deles, porque todo mundo tem uma parte, né? A casa é de todo mundo usufrui e todo mundo trabalha por ela. É simples assim, princípio básico, né? Para a gente vencer esse capitalismo é entender que é tudo igual, gente. Estamos todo mundo igual, está todo mundo vivendo, querendo. É muito gostoso ter uma comida pronta, é muito gostoso ter uma caminha cheirosa, uma casinha limpa, mas isso não se faz sozinho. Aliás, isso é muito comum de acontecer das mulheres quando elas conseguem que o companheiro tente começar a cumprir a parte dele, né? Nessa divisão de tarefas doméstica, por exemplo, que ela ainda tem que ter o trabalho mental de lembrá-lo que ela tem que fazer. Não é tão simples, né? Durante a pandemia ficou muito falado, saíram algumas reportagens sobre isso, assim, o quanto os homens descobriram que a roupa, por exemplo, não surge sozinha na gaveta. Tem um processo, você sujou, essa roupa vai para uma máquina, ela é estendida, depois de estendida ela é dobrada ou passada, depois ela volta para aquele lugar, né? Aí os caras começaram a perceber, poxa, a roupa acumula ali nesse negócio e depois ela não vai sozinha para a máquina, ela não volta sozinha para o armário, né? Isso foram uma das coisas que eu achei curiosa, assim, que eu vi muito na pandemia, essa questão dos homens começarem a perceber como as coisas não são mágicas, porque o trabalho da mulher, ele é muito invisibilizado, né? O sistema capitalista, ele é pensado desse jeito também, para que, por exemplo, enquanto tem um homem trabalhando lá na empresa, o chefe da empresa, tem alguém lá, pode ser a esposa, pode ser uma empregada, deixando a casa limpa, deixando a comida pronta, deixando a roupa passada, né? Teve um meme muito comum, assim, só para concluir essa parte, assim, que falava assim, olha, se você chegar em casa e o seu marido sentar para esperar a janta, faça como ele, senta e espere a janta também, quem sabe ela aparece. Boa! Você vai esperar, a janta vai aparecer em algum momento. Então, acho que é um pouco isso, assim, a gente fala um pouco com humor, mas existe muita sobrecarga, né, sobre a mulher, de responsabilidades mesmo de cuidado. Às vezes porque a gente inconscientemente absorve essa responsabilidade, eu tenho que estar mais atenta sobre como está a saúde do meu filho, eu tenho que estar mais atenta sobre como está a organização da casa, eu. E quando você não se cobra isso, quando você começa a desconstruir esse lugar, você começa a se aproximar do feminismo e entender que essa relação não pode funcionar desse jeito, que a coisa começa a ficar meio estranha, né? Começa a gerar esses incômodos. Mas é para isso que o feminismo está aí, é para isso que também as pautas de todo o movimento negro está aí também, para incomodar, para tirar desse lugar, como a Mariana estava falando, né? Assim como as pessoas não negras, né, as pessoas brancas têm que entender o seu lugar de branquitude, acho que os homens também têm que entender um pouco o lugar, o que eles têm feito, né, como eles têm contribuído para manter essa estrutura patriarcal, machista, desigual, né, que a gente quer lutar. Nós, acho que a sua candidatura, a candidatura da Mariana também são candidaturas essencialmente anticapitalista, antirracista, e que estão aí justamente para isso, para incomodar, para colocar o dedo nessa ferida e falar, gente, não dá. Já são séculos e séculos dessa situação que nenhuma de nós aguenta mais, ninguém merece, né? Já foi, já deu. Está na hora de realmente abalar todas as estruturas aí e revolucionar, para que a gente comece a falar de uma democracia de verdade, de uma possibilidade de uma sociedade não capitalista, né? Que acho que é um horizonte interessante e importante para nós, né? Que já estamos cansados de viver também nessa situação. Acho que prolonguei um pouco, né? Desculpa. Não, já estamos nos minutos finais. Mas é sobre isso mesmo, Paula. Quando a gente vai falar sobre a mulher, falar sobre o feminismo, falar sobre nossa luta antirracista, não tem como separar os assuntos, né? E diante disso, nós agradecemos a sua presença, a sua participação, o seu empenho, a sua fala, que veio a acrescentar na nossa noite de hoje. Agradecer também aos espectadores, todo mundo que esteve aí participando conosco ativamente. E já deixar também o recado da próxima live, no dia 31/8, às 19 horas, nós teremos uma outra live que é sobre direitos humanos e democracia. Estará nosso companheiro Carlão, meu companheiro de chapa, do Coletivo Direitos e Igualdade, 13120, anote esse número, é muito importante que todos estejam anotando esse número e venham também todos conhecer o nosso coletivo. E quem estará será o nosso convidado da próxima semana,
será o Renato Simões, né? Então, teremos uma próxima aí no dia 31. Paula, muito obrigada, tá, pela sua contribuição extremamente necessária. A Isalene, Thierry e mais todos os convidados estão aí agradecendo nossa participação. E vamos dando tchau, boa noite para todo mundo. Agradecer também a presença da Mariana, a Chapa das Pretas. Agradecer a Fabi, que está aí sempre mandando uma mensagem para todas nós. E todas as companheiras, a Edna, que também do coletivo Soma, de Paulínia, que tem sempre contribuído conosco. E a toda a militância. E temos um direito, uma necessidade urgente de fazer direito, de não errar de novo, de eleger Lula presidente, Haddad governador, eleger a Chapa das Pretas para deputado federal e coletivo Direitos e Igualdade para deputados estaduais. Obrigada, Paula. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por todo mundo que esteve ouvindo também, e até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos, a todos. E nós agradecemos a contribuição de cada um de vocês. Quem esteve até agora aqui conosco, tenha uma excelente noite. E nós seguimos aqui na luta, seguimos na marcha e vamos avante para eleger nosso presidente e pensar também na nossa resistência, eleger uma bancada de mulheres, de bancada negra e eleger pessoas conscientes e que representam e que falam sobre os direitos humanos. Boa noite a todos.